que está na carta dos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Vamos nos colocar em pé para lermos, e vamos ler, está aí no telão, o texto. Então vamos ler todos juntos. Leiamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Que o Senhor abençoe esta palavra, os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, o nosso tema de hoje é a fé, mais completamente a fé cristã, porque tratamos daqueles que estão nas mãos de Jesus, que exercem a fé espiritual, a fé nas coisas que não se veem, né? A fé que é o fundamento daquelas coisas que nós esperamos a vida eterna, né? Nós aguardamos aquele momento da consumação da nossa salvação, quando o Senhor disser: vinde bendito do meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado. Nós esperamos estas coisas, nós temos uma visão transcendente. Os crentes podem ver além da cortina do além, podemos enxergar os horizontes espirituais, não estamos apenas fechados no horizonte terreno, mas podemos ver muito além do além, com os nossos olhos espirituais, através da nossa fé. A fé, o que se pode dizer da fé, meus irmãos? No sentido bíblico da palavra, a fé é a atitude mediante a qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços para obter salvação, quer sejam eles ações de piedade, de bondade, de ética, seja lá o que for, fica de lado. Nós não levamos pão aos indigentes para nos salvar, nós não doamos roupa para vestir o nu para nos salvar, mas fazemos tudo isto porque temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a salvação eterna. Porque somos salvos, fazemos então a obra dos salvos. Ministramos às pessoas nas suas necessidades. Então, a fé é a atitude de completa confiança em Cristo, de dependência exclusiva dele, a respeito de tudo quanto está envolvido na salvação de Cristo Jesus. Esta é a fé que salva, é a fé que nos dá a condição de dar esse salto para a eternidade com Deus. E nós temos certeza que este salto está seguro, porque Jesus é a ponte do abismo entre o pecado e a salvação, e nós passamos através de Cristo para o outro lado da vitória espiritual, que é esta salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele salva. Lembremos, meus irmãos, daquela mulher que se aproximou do Senhor. Ela estava muito doente, estava com aquele fluxo de sangue, estava perdendo sangue, ninguém a conseguia curar, 12 anos de sofrimento. Ela ouviu falar que Jesus estava passando e ela foi em direção ao Senhor, entrou no meio da multidão e ninguém a segurou. Talvez ela tenha até se arrastado para chegar perto de Jesus, movida por esta fé no seu coração, aquela fé que move a pessoa a perceber que há algo além das coisas naturais. E ela chegou e tocou nas vestes de Jesus, e Jesus disse para ela: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Amém, meus irmãos? Deus quer que nós tenhamos essa fé. O teólogo Stampes, nos seus comentários, em sua Bíblia comentada, sobre esse verso 1 do capítulo 11, ele diz: o capítulo 11 demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus, que triunfará na pior das situações. É uma fé
que crê nas realidades espirituais, coisas não palpáveis, não vistas com os olhos naturais, não sentidas com os nossos sentidos, não percebida de forma nenhuma com os nossos sentidos humanos, mas percebida sim com os nossos sentidos espirituais. Então a fé nos leva a estas realidades transcendentes. E essa fé que leva a essas realidades nos leva também à justiça. É uma fé que busca Deus, que crê na bondade do Senhor, que tem confiança na palavra do Senhor, que obedece os seus mandamentos, que vive segundo a promessa de Deus, que rejeita o espírito deste presente mundo mau, que busca o lar celestial, que abençoa a geração seguinte, que recusa os prazeres do pecado, que suporta tantas outras coisas que esse mundo oferece e que o mundo coloca sobre os servos do Senhor. Por exemplo, perseguições. O cristão suporta as perseguições deste mundo porque está com o seu coração cheio de fé. Ele pode ver além daquilo que as pessoas naturais não podem perceber. Aquilo que muitas vezes para o ser humano comum da sociedade é uma derrota, para o servo do Senhor é uma vitória, porque ele enxerga além destas coisas. Por exemplo, a morte. A morte é para o homem sem Deus e sem Cristo, para o indivíduo sem fé em Deus, uma derrota, é o fim da existência. Para nós é o começo de uma vida mais excelente, mais esplendorosa, de uma vida maravilhosa. Esse é um fator importante, diríamos assim, de suma importância nas nossas vidas, o cultivo da fé colocada em nossos corações pelo nosso Deus. Essa fé faz com que nós possamos até sofrer pelo nosso Deus. Essa fé, ela faz com que nós não queiramos mais voltar para o mundo, voltar para estas coisas que o mundo está oferecendo, que envolve e que destrói, na verdade, a humanidade. Nós não retornamos para lá, mesmo com todo, poderíamos dizer desta maneira, com todo o feitiço, com toda a atração, com tudo aquilo que chama as pessoas para estas coisas. Nós resistimos pela fé que temos em nosso coração, esta fé que pode ver o invisível, o excelente, a fé que mostra para nós as coisas divinas e maravilhosas. Esta é a fé que nós temos em Deus. Assim, meus amados, a fé, ou como dissemos, a fé cristã, assim vista e interpretada, podemos dizer que a fé cristã promove a justiça de Deus. Primeira coisa que esta fé faz é promover a justiça de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1, o apóstolo diz lá: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados pela fé. Aquele que pode crer no milagre divino da justificação pelo sangue precioso de Jesus Cristo, vai alcançar essa paz com Deus. Não vai ter mais tribulações na sua vida por questões de ordem espirituais, daquelas uma que o indivíduo diz assim: eu não sei o que será de mim, eu estou perto de morrer, porque todos nós estamos perto da morte. O jovem diz: pastor, não estou perto da morte não, vou viver muito ainda, eu tenho 20 anos. Quantos jovens com 19, 18, 17, 15, 16 anos estão morrendo neste momento? Neste momento que nós estamos aqui, estão passando para a eternidade. No entanto, muitos e muitos deles não estão preparados para encarar a eternidade, porque não se prepararam pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor,
irão morrer, estarão condenados eternamente, porque não exerceram a fé que Deus colocou nos seus corações. Porque a fé é um dom de Deus. Deus coloca a fé no coração, a fé para encontrar-se com Cristo. Deus move o coração, Deus traz a pessoa, Deus leva a pessoa. Pastor Éder estava na vida dele aí, por aí tranquilo, Deus o pegou, colocou lá na Praça da República, colocou aquele moleque lá na frente de um pregador, e ele ficou olhando, e Deus concedeu a fé. Ali ele ouviu a palavra, foi transformado pelo poder de Deus. Mas quantos que não recusam quando Deus toca no coração, quando Deus coloca a fé, apresenta Jesus, a pessoa recusa, e daí vai ficar sem socorro, porque não exerceu a fé do seu coração. A palavra diz para nós que esta fé, ela promove a justiça de Deus, a justiça já feita pelo Senhor Jesus Cristo. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus promovida pela fé, tem como fruto a declaração divina de que o pecador foi justificado perante Deus. No momento em que o pastor Éder levantou a mão ali, naquele momento que ele estava naquela praça, ele foi justificado, ele foi salvo, ele recebeu a graça da salvação pelo sangue precioso de Jesus. E isto dá para perceber. Se os irmãos perguntarem para ele, como se perguntarem para mim, o dia que eu entreguei meu coração a Cristo, deu para sentir naquele momento o toque do Senhor, e a gente recebeu pela fé, e nós recebemos a salvação, e fomos salvos. Nós ganhamos a salvação por essa fé no sacrifício vicário de Jesus, no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, e nós aceitamos então este momento e fomos justificados, porque Jesus se submeteu ao sacrifício na cruz do Calvário por causa de nós, e nós recebemos esta obra vicária de Cristo pela fé. Pela fé. Eu não vi Cristo ser crucificado. Eu não vi o sangue de Jesus ser derramado. Eu não toquei no corpo de Cristo na cruz do Calvário com as minhas mãos. Eu não ouvi com os meus olhos humanos. Mas, meus irmãos, eu pude ver o Cristo crucificado com os olhos da fé, contemplar a sua cruz, contemplar a coroa de espinhos, daqueles espinhos enormes, fincados na cabeça, o sangue a correr pelo seu rosto, as suas mãos cravadas na cruz, o seu corpo ali mutilado por causa dos meus pecados. Eu pude ver com os meus olhos espirituais Cristo morrendo crucificado para me dar a salvação. E Cristo morreu para dar a salvação a todo aquele que exercitar a fé. Todo aquele que crer, diz a Bíblia, será salvo. Se você também pode enxergar além dos seus olhos materiais, você pode alcançar esta graça em nosso Deus. O Espírito Santo te auxiliará nesta obra, para que você possa alcançar esta graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, o Antigo Testamento foram registradas as leis, e o que a lei deveria produzir e não produziu, foi produzido pelo sacrifício de Cristo, a justificação e a santificação do pecador. Mas tudo isto só se realiza no pecador mediante a fé, como escreveu por meio do apóstolo Paulo, como Paulo escreveu através da sua carta aos Efésios, quando ele disse ali em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque pela graça divina você é salvo, por meio da fé que Deus colocou no seu coração.
em aceitar o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. A fé é um poder dado por Deus àquele que crê. Aquele que crê é revestido desse poder de fé. E essa fé o conduzirá à eternidade com Deus, sem erros. O servo do Senhor tem esta convicção. Ele está persuadido pelo Espírito de Deus, que no dia em que ele cruzar para a eternidade, ele será recebido por Deus na glória eterna, não será lançado na segunda morte, no lago de fogo, da planta e ranger de dente, aonde o bicho rói e o fogo queima eternamente. Porque a nossa fé no poder de Jesus Cristo, na obra vicária de Jesus, faz com que nós realmente passemos os umbrais da eternidade e alcancemos esta graça divina da salvação. E aí nós teremos então a possessão eterna da justiça de Deus, justamente ao lado moral da salvação, cujo alvo é a perfeição absoluta, em que o crente passa a ser perfeito como o Pai é perfeito. Então esta é uma coisa extraordinária, meus irmãos, que nós somos pecadores, e quantas vezes nós temos ajoelhados, e Pai, nós somos miserável pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Pai, tem misericórdia. E quanto mais nós procuramos aperfeiçoar, mais nós sentimos o pecado em nós. Mas quando nós entregamos plenamente a nossa vida ao Senhor, e quando esta obra é realizada completamente na consumação da nossa salvação, nós chegaremos à perfeição, aquela perfeição que o apóstolo Paulo disse, não que eu tenha alcançado, mas deixando as coisas para trás ficam, eu sigo à frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E quando Paulo entrou na eternidade, ele recebeu a perfeição divina, a semelhança de Cristo. E todos nós também receberemos a semelhança de Cristo, a natureza de Jesus em nós. E não haverá mais pecado, não haverá mais necessidade de você chorar e clamar pelos seus pecados, porque Deus em Cristo Jesus nos aperfeiçoou e nos deu assim esta natureza divina, porque nós ali estaremos como irmãos do Senhor Jesus Cristo, filiados, seremos um com Jesus, como Jesus é um com o Pai, e nesta unidade nós teremos a natureza de Cristo, a perfeição a tal ponto que não vamos precisar mais clamar, poderemos estar diante de Deus, na presença do Senhor, lá dentro, no lugar do trono de Deus, alcançados por uma e única coisa, pela fé. Você pode crer? Tudo é possível ao que crê. Você pode colocar seu coração nas mãos de Deus? Pode, se pode, Deus fará a obra também na sua vida. Deus abençoará a sua vida. Em Mateus 5,48 nós encontramos registro das palavras de Jesus em que ele diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Esta busca da perfeição que será alcançada na eternidade. E a justiça de Deus assim será realizada nos homens por meio de Cristo, o qual mostrou aos homens como isso pode tornar-se uma realidade mediante a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós temos esta ajuda diariamente, o Espírito trabalhando, cooperando com a nossa fé, para que nós cheguemos no ideal, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é, ter a natureza de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o ideal de Deus também para nós. O amor de Deus é esse, que nós cheguemos a esta condição, e movidos pela fé, por esta fé, que é plantada nos nossos corações, como a dádiva de Deus, nós um dia alcançaremos esta graça,
da perfeição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em segundo lugar, meus amados, a fé cristã, ela é uma ferramenta de sua justificação. Então, a fé vivifica o justo, vamos acertar aqui. A fé vivifica o justo, pois é a ferramenta de sua justificação. Então, a fé cristã, ela vivifica o justo. Nós somos vivificados a cada dia. Quantas coisas hoje você poderia fazer pelo convite do mundo? O mundo abre as portas e programa de televisão aos montes para você. 40 canais, 80 canais, todo tipo de diversão a chamar você. E os crentes têm boas televisões em casa, bons equipamentos de televisão. Eu até fico assim, eu chego na casa dos crentes, aquela televisão bonita, aquela coisa, uma maravilha, convidando o crente para ficar em casa, convidando você também para não ouvir a voz do Senhor, convidando para ficar. E aí, quando os amigos ligam, falam, olha, venha na minha casa, nós vamos fazer hoje à noite, né, para fechar o domingão aí, a gente vai fazer um jantar aqui em casa, um churrasco, vem aqui tomar um refrigerante e tal, e aí outras coisas mais, né? Aquele carro 0 quilômetro que você comprou outro dia para passear. Eu vou na igreja, mas no Senhor você é vivificado. E estas coisas passam a não ter valor. E você tem o seu bom carro, você tem a sua boa televisão, você tem bons programas para fazer, mas você, pela fé no Senhor Jesus Cristo, esta fé que vivifica, você supera todos estes convites e levanta-se em nome do Senhor e vai para a casa do Senhor para ser edificado ainda mais. Amém, meus irmãos? O poder de Deus, através desta fé, né? A fé, ela vivifica o justo, pois é a ferramenta da sua justificação. Nós fomos justificados pela fé. E esta justificação nos dá vida, nos dá capacidade para vivermos a realidade da vida cristã. Hebreus capítulo 10, versos 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Quando você, na sua casa, pensa assim, olha, Senhor, eu vou para a igreja hoje, deixar todas as coisas, eu vou deixar todas as coisas para ir para a igreja, Senhor, porque eu estou precisando de um recado para o meu coração, eu estou precisando de uma palavra para a minha alma, eu na segunda-feira tenho que enfrentar difíceis problemas no meu trabalho, e eu preciso de forças, e você crê, e você se move, e você vem para a casa do Senhor, e o Senhor corresponde à sua fé, o Senhor lhe dá a palavra no seu coração, e transborda a sua vida, e fortalece a sua vida, para que você tenha vitórias, em mais uma semana de trabalho, na vida secular, no meio da sociedade aonde você está colocado. Esta fé vivifica-nos constantemente, ela mexe sempre com a nossa alma, com o nosso coração, ela mexe com o nosso entendimento, porque é transcendente, ela não precisa das coisas materiais, ela vive por si, só dentro de nós, ela fica incrustada na nossa natureza, e ela nos auxilia grandemente, nos dá bênçãos inumeráveis. Uma vez feita a justiça de Deus em benefício do pecador, que é declarado justo diante de Deus, o pecador justificado, agora um crente no Senhor Jesus, necessita da manutenção de sua justificação, para que não morra espiritualmente, amados. E é exatamente a fé que lhe manterá a vida espiritual sustentada. A fé que está no seu coração, naquela declaração divina de que você é justo perante Deus mediante o sacrifício de Cristo, fazendo-lhe valer permanentemente o sacrifício de Cristo. E é por isso mesmo que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, declara que o justo viverá por fé. Desde o Antigo Testamento, quando ainda Cristo era apenas um prenúncio para o futuro, homens de Deus já viviam pela fé
E a palavra declara, lá em Abacuque, capítulo 2, versos 3 e 4. Vamos ler comigo aí, igreja. Vamos ler comigo aí no telão. Leiamos. Porque a visão é ainda o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Aconteça o que acontecer, levante o homem da iniquidade, faça o que acontecer, nesse mundo o justo viverá pela fé, e a vitória do justo vem pela fé, a sua vitória vem pela fé. Se você está hoje aqui é pela fé. Se você sair daqui para a sua casa e tiver na sua mente algo que você tanto precisa que Deus te conceda, pela fé Deus te concederá. Amém, meus irmãos? O justo viverá pela fé, ou pode viver também da fé. Desta forma, amados, aqueles que são fiéis a Cristo e nele pela fé se mantêm verdadeiramente justos, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. A obra da graça de Deus está continuamente sendo realizada em suas vidas, e a justificação e a salvação eterna lhes são realidades vivas, isto é, os pecadores salvos as vivenciam cotidianamente, enquanto pela fé aguardam o grande e glorioso dia, quando se encontrarão com aquele que foi justiçado no lugar deles, em obediência à vontade do Pai. Todos nós esperamos esse glorioso dia, para encontrarmos com aquele que foi justiçado em nosso lugar. Deus fez a justiça dos nossos pecados em um só, no seu Filho, Jesus Cristo, para nos livrar do pecado e da morte, e nos dar a salvação. Por isso nós vivemos pela fé, e somos vivificados pela fé, a cada dia, a cada momento das nossas vidas. E certamente que estes que aguardam assim, não recuarão para suas vidas, das suas vidas em Cristo. Eles buscarão sempre os caminhos do Senhor, estarão firmes com Ele. Em terceiro e último lugar, amados, a fé em sua prática leva o justo a agradar a Deus. Então a fé na prática leva o justo a agradar a Deus. É uma ação da fé. Quando você agrada a Deus, não é algo de si mesmo, está em você sim. Porque o ser humano não consegue agradar a Deus, meus amados. Paulo diz, não vejo em mim bem algum. Humanamente nós somos maus, por natureza, mas essa graça de Deus que está em nós, esta operação do Espírito Santo, esta justificação em Cristo Jesus, nosso Senhor, todo esse toque de Deus faz com que nós sejamos capacitados para agradar a Deus no exercício da nossa fé. Como nós podemos ver o transcendente, nós podemos contemplar a Deus, contemplar o trono de Deus, ter uma visão além dos olhos materiais, ter uma consciência das coisas divinas. Nós podemos meditar, fechando os nossos olhos, e aí nós podemos imaginar a eternidade, as coisas divinas, o paraíso. Podemos contemplar Cristo preparando as mansões celestiais, aonde nós iremos permanecer quando ali chegarmos. Podemos ver todas essas coisas, as maravilhas divinas. Como diz o cântico no cantor cristão, em ruas de ouro andarei. Aquele cristão podia ver essas coisas maravilhosas, a cidade celeste, o habitat dos santos, e você pode imaginar isto. Pela fé você pode crer, pela fé você pode chegar a este lugar tão maravilhoso, de uma maneira extraordinária. Você sempre foi defeituoso, sempre foi errado, sempre foi culpado de tantas coisas ruins que você tem feito. Você, nessa transformação, nesse vivificar pela fé,
você chegar até a perfeição de ter a natureza de Jesus Cristo, sem pecado, com uma consciência pura e maravilhosa, habitando com Deus na eternidade. Só pela fé. Amém, meus irmãos? Só quem pode crer pode chegar a isto. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo agrada a Deus pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é premiador, né? Esse galardoador é premiador, premia, Ele dá prêmios. Ele dá prêmio àqueles que o buscam, àqueles que estão firmes nos seus caminhos, que muitas vezes padecem sim nessa terra, mas estão firmes no Senhor, receberão os prêmios de Deus, o galardão. Quando imaginamos, meus irmãos, o nosso Deus, que é onipresente, imaginem comigo, pensem comigo, se vocês podem exercitar a transcendência espiritual, se vocês podem colocar-se no lugar do Deus Todo-Poderoso, na onisciência de Deus. A onisciência é o seguinte, é enxergando tudo, que nem o super-homem. Já viu lá que o super-homem olha assim, vê todas as coisas, né? Olha a parede e olha do outro lado lá. Mas Deus vê tudo com clareza. E Deus, então, vendo dos céus a humanidade, no seu comportamento, na maneira que vive a humanidade, em momento após momento. Imaginem o sofrimento de Deus. Imaginem como deve doer o coração do Senhor, a tristeza de Deus. Você poderia contemplar toda a baixeza do mundo com os seus olhos? Se fosse passando na sua frente, tudo o que os homens fazem, as pessoas fazem, imaginem o coração de Deus. Eu fico imaginando isso, o sofrimento de Deus por causa da sua onipresença, da sua contemplação da humanidade em suas ações, a tristeza que lhe ocorre no coração. Diria que se não fosse um Deus bondoso, se não fosse um Deus misericordioso, na sua ira já teria exterminado com o mundo e todos os seres existentes. Porque o que Deus vê e ouve, na sua onipresença e onisciência, os olhos e os ouvidos humanos não suportariam verdadeiramente. Porquanto, neste período da graça de Deus, Deus não trata os homens segundo os seus pecados, mas chegará o dia em que a ira de Deus virá como um juízo sobre toda impiedade. Agora é o tempo da graça, meus irmãos. Agora é o tempo da longanimidade de Deus, da oportunidade que Deus está dando. E pela fé você deve pegar essa oportunidade que Deus está dando, porque a ira de Deus virá, e virá sobre cada um. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Apocalipse 14, 10. Também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado com o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Mas, meus amados, os verdadeiros crentes, pela fé, agradam a Deus, deixando o mundo e suas concupiscências para viverem e servirem a Deus pela fé. Os salvos que vão entrando nos céus vão confirmando o valor da fé. Quando chegar, se você pudesse estar na porta, lá na porta do céu, você estivesse ali com Deus, recebendo os santos, todo dia chegando os santos. Um dia eu fui lá no cemitério da Cachoeirinha, tinha 3 crentes falecidos lá, o resto tudo incrédulo.
mas eles 3 falecidos. E eu fiquei imaginando aquelas almas que deixaram seus corpos em Cristo Jesus, viveram pela fé, agradaram a Deus com as suas vidas, estão agora chegando um a um, quando eles pisam no portal, e o Senhor diz: seja bem-vindo, meu filho. A fé dele é confirmada, é a confirmação da fé. Valeu a pena crer, amém? Valeu a pena crer, vale a pena você crer hoje, vale a pena você seguir no caminho do Senhor, continuar firme na fé, permitir que essa fé vivifique a sua alma, te levante, te mantenha de pé, como servo do Senhor, que você possa lançar mão do dom que Deus te deu e executar o seu trabalho na obra do Senhor, para que os seus dons sejam válidos diante do Senhor, como bênçãos para a sua existência celestial. A fé é maravilhosa, se você pode crer. Primeira coisa que a Bíblia diz, que tudo é possível ao que crê. Você pode ver além da existência, e você pode contemplar com a sua mente espiritual as maravilhas divinas. Você pode contemplar o céu, você pode contemplar o próprio Jesus assentado à direita de Deus no trono. Você pode contemplar os santos anjos do Senhor, as hostes celestiais divinas nos céus. Você pode contemplar os santos que ali já estão, aguardando outros tantos que viveram pela fé e com Cristo Jesus estão lá na eternidade. Você pode contemplar também a mão de Deus estendida sobre você, te abençoando nesta hora, tocando a sua alma, o seu coração, enchendo você do poder divino. Você pode contemplar o Deus misericordioso e bondoso que te ama e que tudo fará para que você alcance a salvação eterna, que você confirme esta fé no momento em que você, chegando nos céus, você sinta: valeu a pena crer, valeu a pena ter Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Eu estou aqui, neste lugar que eu pude enxergar, ainda como um servo de Jesus na terra, eu pude ver o céu aberto e o Filho de Deus à direita do Pai, em pé, como Estevão viu. Você também pode ver a glória de Deus, e não somente vê-la, mas você poderá experimentar e viver sob esta glória divina. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos numa campanha bastante forte.